Para quem eu não cumprimentei ainda, né? Chegamos mais cedo. Desejo um bom sábado para vocês. Peço abaixar um pouquinho esse microfone aqui para me dar muito. Ok, tá bom. Então, um bom sábado para vocês, irmãos. É uma satisfação imensa, né, estar aqui. É uma responsabilidade, né, toda vez que a gente solta esse público, a responsabilidade é estar passando a palavra do Senhor. E hoje eu tenho uma mensagem para vocês. Só que antes eu queria quebrar o gelo com vocês. Quem de vocês aqui já recebeu um elogio? Eu creio que todos nós já recebemos algum elogio, né? Que seja no nosso trabalho, né? Talvez o nosso patrão já elogiou, que seja na sociedade, como um bom cristão, né? Pela nossa postura de cristão, talvez ele já elogiou. Então, eu creio que todo mundo aqui já recebeu um elogio na vida. Irmão, meu marido disse que eu sou a melhor cozinheira do mundo. Irmãos, então é muito bom receber elogios. Só que aqui, hoje, a gente vai falar de um povo que foi elogiado por Paulo. Hoje a gente vai falar sobre os bereanos. Então, meus amados, a gente vai falar sobre os bereanos. Alguém sabe quem foram os bereanos? Foi um povo que estudava. O povo de Bereia? Quem era esse povo que... O povo que examinava a Bíblia. Então chamou a atenção de Paulo, né? Eles eram muito dedicados. Então é um povo dedicado, né, à Bíblia. Só que nesse sermão de hoje, a gente vai ver alguns pontos que levaram a esse povo a receber elogios, né, de Paulo. Porque Paulo também passou em Tessalônica, né? O Tessalônica também estudava a Bíblia. Só que esse povo de Bereia tem algo especial, né, que levou a eles a ganhar esse elogio. Eu queria que vocês pegassem em Atos 17 e nós iremos passar pelos versículos. Iremos passar pelos versículos 10 e 11 de Atos dos Apóstolos. Amém? Atos do quê? Atos dos Apóstolos 17, 10 e 11. Amém, irmãos? Amém. Então o texto diz assim: Paulo e Silas em Bereia. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali, chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda alvidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Amém? Amém. Irmãos, dependendo da tradução que vocês forem ler, eles vão falar que os bereanos receberam a palavra com grande interesse, né? Eles receberam a palavra com grande interesse, de bom grado. Então, quando lendo esse texto, a gente vai perceber que Paulo está o quê? Elogiando, né? Como eu disse, está elogiando
os bereanos. Então, ele está dizendo que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Então, Paulo também tinha passado em Tessalônica, né? Os Tessalonicenses lá, os Tessalônica. Por que Paulo está dizendo que eles eram mais nobres em tocante à palavra de Deus? Então, vamos perceber no texto que Paulo vai listar duas características que levaram a fazer elogios os crentes de Bereia. Então, ao povo que estava ouvindo e recebendo a sua pregação. Então, Paulo vai destacar duas coisas que eu acho importante e que até para nós deveríamos pegar esses exemplos. O povo de Bereia, dos bereanos, devemos pegar para nós esse exemplo desse povo. O diferencial que Paulo viu desse povo. Então, deve ser aplicado na vida de todo cristão. Para quem está buscando a Jesus, principalmente quem ainda procura a igreja. Então, esse exemplo dos bereanos é para você que ainda procura a igreja, que ainda procura um caminho, que está querendo acertar sua vida com Deus. Então, é para você. Então, a primeira característica e que recebe destaque é que os bereanos receberam a palavra de bom grado, com grande interesse, grande alvidez. Então, essa primeira característica deve estar na vida de cada cristão. Nós somos, irmãos, ministrados pela palavra. Se estamos aqui hoje, porque recebemos alguma palavra, sim? Ano passado, alguém trouxe alguma palavra para nós, a gente recebeu essa semente e hoje estamos aqui. E diariamente em nossa vida, a gente é ministrado pela palavra. Quem aqui não vai para o trabalho ouvindo louvor, ouvindo uma pregação? Então, diariamente, a gente é ministrado pela palavra. Né? Ouvimos as pessoas falar de Jesus no trabalho. Então, a gente está ouvindo vários sermões durante o dia. Então, somos ministrados pela palavra de Deus. Então, quando olhamos pelo povo de Tessalônica, eles também receberam Paulo e Silas, passaram lá também, em Tessalônica. Então, eles receberam, talvez o mesmo sermão, receberam a palavra também de Deus. E eles também, o pessoal de Tessalônica, assim como os bereanos, eles tinham desejo também. Mas por que o povo de Bereia recebeu esse elogio? Só que o grande diferencial está no segundo ponto. É que os de Bereia, além de receber a palavra de Deus com bom grado, então, dia após dia, eles examinavam a palavra de Deus. Então, eles conferiam nas Escrituras sobre o que Paulo pregava, se estava batendo com a palavra, com a Bíblia. Então, aqui está o grande diferencial do povo dos bereanos sobre o povo de Tessalônica. Porque o povo de Tessalônica, eles recebiam a palavra de Paulo e Silas, eles tinham grande alegria, só que o diferencial de Tessalônica é que o povo lá, eles era mais atento à palavra. Eles examinavam, o pregador estava pregando lá, o Paulo, eles estavam examinando ali para ver se o que Paulo estava pregando estava batendo com a Bíblia, né? Se não tinha nada fora de contexto. Então, meus amados, esse exemplo dos bereanos, pode-se dizer que assim, nós, adventistas, a gente é conhecido como o povo, eu só não sei hoje, mas um tempo atrás era conhecido como o povo da Bíblia, né? Temos a fama de um povo da Bíblia, o povo que estuda a Bíblia, o povo que estuda profecias. Então nós
não devemos perder essa qualidade boa que nós temos. Essa qualidade boa. Hoje a gente fica muito triste, né? Quando, principalmente nós que somos pregadores, né? Tem o irmão ali que prega, né? O Cis também prega, o outro irmão ali. Então, às vezes a gente percebe, a gente que é pregador, a gente está pregando, parece que as pessoas não todas, mas muitas não estão prestando atenção, a gente mexendo no celular, outros, né, distraindo com outras coisas. Quando vai ver, não sabe nem o que o pregador pregou, né? Parece que a gente está pregando, parece que a gente está dando estudo, né, para as paredes. Então, devemos mais prestar atenção na palavra de Deus. Porque, irmãos, nesses últimos dias vão vir muitos, né, enganos satânicos, né, distorcendo, né, até a palavra de Deus. Então, devemos ficar preparados, atentos, porque vai chegar um tempo de perseguição aí que, como assim no passado, né, tiraram as Bíblias, né, Bíblias foram tiradas, queimadas no passado, né, essa perseguição ela pode acontecer a qualquer momento, né, da nossa história. Assim que o sistema, a besta surgir, logo vai começar essa perseguição. Então devemos ficar atentos à palavra de Deus. Então, irmãos, devemos ser como os bereanos, examinar sempre a palavra que está pregando. Então esse é o conselho também, como eu disse, para quem procura uma igreja. Estudar a Bíblia, né? A Bíblia deve ser a nossa regra de fé. Não só ouvir o que o pregador, o que o pastor está ouvindo, mas sim examinar. Como eu disse, tem muitos enganos, né, nesses últimos dias. Muitas doutrinas. Se estima, irmãos, que no mundo, só para vocês terem noção, se estima que no mundo existem no mundo de 3 mil, não tem um censo assim, não tem um censo levantado, mas aproximadamente eles falam de 3 mil a 40 mil denominações, né, uma diferente da outra. 40 mil doutrinas, né? Doutrinas de igrejas. Só aqui na nossa cidade você pode perceber o tanto de igreja que tem, né? Tem igreja que você nem viu falar o nome, tantas doutrinas. Então a gente deve ficar atento, né? Porque a própria palavra de Deus, ela nos ensina que nos últimos tempos surgirão, né, falsos ensinadores, né, falsas profecias, profetas. Então a gente tem que ficar atento. Eu queria pegar um texto com vocês, irmãos, para a gente dar andamento no nosso sermão. João 17, que diz a palavra de Deus. Aqui a palavra de Deus, ela vem dar algumas orientações, né, para a gente se preparar, né, nesses últimos dias. Amém? Queria pegar João 17. Então, santifica-os na palavra, e a palavra é a verdade. Meus amados, eu vi de uma denominação que nem a Bíblia levava para a igreja. Nem a Bíblia era aberta. A gente seguia o que o líder religioso lá pregava, entendeu? Então a gente deve santificar a palavra. A Bíblia, como eu disse, deve ser o nosso GPS, o nosso guia de fé. Mais um texto, João 5,39. O que ele diz? João 5,39. Examinar as escrituras, que daqui nela a vida eterna.
Examinais as Escrituras. Examinais as Escrituras, como diz o texto. Então, os bereanos nesse quesito, eles estavam de parabéns, porque era um povo que examinava a Bíblia, né? Eu acho que o pregador que ia pregar nessa igreja tremia na base, né? Porque era um povo culto na Bíblia, né? Isaías 28, 13. O que Isaías 28, 13 diz? Vê se alguém acha para nós aí. Isaías 28, 13. Amém? Amém. O que diz Isaías? Assim diz o Senhor, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito. Então, é preceito sobre preceito, né? Mandamento sobre mandamento, regra sobre regras. O que diz esse texto aí? Que a gente tem muitas doutrinas aí que a gente vê, né, distorcendo a palavra de Deus. Eles pegam um versículo isolado da Bíblia, né, tira fora de contexto, né, e com isso aí engana muita gente, né? Tira de contexto ali alguma mensagem, né? Talvez até para atacar a fé de outra pessoa. Então, devemos ficar muito atentos com essas pessoas que tiram a palavra de Deus de fora de contexto. Só mais um texto aqui, irmãos. Mateus 24, 11. Só mais um texto. Mateus 24, 11. O irmão Cícero. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meus amados, o texto diz: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Daí outros textos falam que, se preciso, enganarão até os próprios eleitos, né? Então, nesses últimos dias que antecede a volta de Jesus, surgirão muitos falsos ensinamentos, falsas doutrinas, né? A gente vê que está mudando até os costumes agora, né? O normal, o anormal está sendo normal, né? Então a gente vê que a sociedade, ela deu um salto muito grande. Hoje nós temos uma tecnologia tão avançada, né? A gente já viu que até IA, inteligência artificial fala, né? IA, inteligência artificial. E o próprio sistema, o próprio mecanismo lá já coloca um pregador, já coloca uma mensagem com voz, com tudo lá. O cara não precisa nem pregar mais. O próprio sistema lá já cria a imagem do pregador e já está pregando a palavra. Então, devemos ter muito cuidado, né? Examinar as escrituras, assim como os bereanos, e ficar atentos, né? Não receber tudo, né, que a gente vê por aí. Né? A gente tem a doutrina, nós somos uma igreja tão rica, né, de pregadores, de teólogos. Então, e quantas das vezes a gente não vê membros da nossa igreja, né, a ser levados por ventos de doutrinas. Eu tenho exemplos de irmãos de nossa própria igreja, né, que foi levado por ventos de outras doutrinas e que hoje não se encontra no meio de nós. É triste ver essa realidade, né? Então, meus amados, devemos ficar atentos, né, nesses últimos dias. Eu queria pegar para vocês, no livro aqui de eventos finais, algumas orientações que a nossa irmã White, ela vem dizer para nós.
livro Eventos Finais, diz assim, ó, enganos satânicos nos últimos dias. Então, sob o disfarce do cristianismo, estamos nos aproximando do fim da história terrestre. E Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão, com uma intensidade incrível. Está agindo com os seus prodígios, enganos. Satanás é representado andando em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação, ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo. Ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. Então, qual é a estratégia do inimigo do passado? O inimigo do passado, ele perseguia o cristão. O inimigo do passado, ele perseguia o cristão. Qual foi a estratégia que ele mudou? Ele falou, não, esse negócio não está dando certo. Né? Não está dando certo. Satanás percebeu que não estava dando certo. Por quê? Quando o Nero, que alguém já viu a história do Nero, quando o Nero jogava um cristão ali, seguidor da Bíblia, das verdades, quando ele jogava para os leões comer, e quando não via, quando o pessoal estava ali aplaudindo, né, naquele coliseu, e por muitas das vezes Deus ele fazia a obra dele, e os leões não abriam nem a boca, muitos ali se convertiam, porque viam o poder de Deus. Então, quando matavam um cristão naquela época, na época da Inquisição, quando matava um cristão surgia 10, quando matava 10 surgia 100, quando matava 100 surgia 1000. Então só estava aumentando o número de cristãos. Então o sangue daqueles mártires, né, era semente para germinar mais cristãos. Então Satanás ele mudou essa estratégia. O que ele fez agora? Eu não vou perseguir mais quem está pregando. Eu vou misturar a verdade, né, com a mentira. Assim como ele fez no Jardim do Éden, né? Ele tirou fora de contexto ali. Se a gente for ver na história, foi o primeiro texto que tirou fora de contexto foi no Jardim do Éden. O texto que ele tirou de contexto. Deus fala para, né, Adão e Eva não comerem do fruto, né? Comerás, Satanás disposto, né? Comerás e não morrerás. Então, irmãos, devemos ficar atentos nos enganos dos últimos dias. Então, Satanás ele mudou a estratégia. Ele agora misturou a verdade com a mentira. Então, a gente vê tantas doutrinas, tantos, né, ensinamentos por aí. E o povo que está sedento, que está carente, quanto mais na carência, irmãos, a gente deve ficar atento quanto mais na carência. Uma mulher quando ela está carente, um homem quando ele está carente, muitos cometem o erro, né, de se prejudicar mais ainda. Porque ele está tão carente porque a razão dele foge do inconsciente, não tem aquele discernimento, aquela razão. Então a carência bate mais forte do que a consciência, né, a razão. Então, muitos cristãos, né, nessa carência de buscar sede, de buscar a palavra de Deus, aceita qualquer coisa, né, qualquer um que chega ali, mas o conselho que eu dou para você, né, está procurando uma igreja, procurando se acertar com Cristo, estude primeiro as Escrituras. Pede alguém de confiança, né, para ensinar você as Escrituras, entender a Bíblia. Meus amados, que esse texto e essa mensagem sirvam para nós hoje. Para nós, assim como os bereanos, continuarmos firmes
no estudo da palavra de Deus. Como eu disse, né, pode ser que até algum de nós sejamos levados por esses ventos, né, dessas falsas doutrinas. Então, devemos ficar atentos, que Deus possa nos abençoar. Amém?